Bom dia! Manhã de 17 de junho para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 899. Estamos falando de dificuldades no livro de Daniel. Daniel, capítulo 11, verso 2. Lemos: E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais o que todos, esforçando as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Como é que é? 3 reis da Pérsia, reino da Grécia. As predições aqui de Daniel, capítulo 11, ela mostra eventos que aconteceram no 3º e início do 2º século antes de Cristo. Ao mencionar o reino da Grécia, está apontando para Alexandre o Grande. E será que isso não indica com clareza que o livro de Daniel teria sido escrito mais ou menos entre o ano 160 a.C.? Vamos à solução dessa dificuldade. Daniel, capítulo 11, apresenta-nos um panorama da história futura, subsequente ao reinado de Ciro, o Grande, incluindo o aparecimento do anticristo, a besta, dos últimos dias antes da volta de Cristo e da batalha do Armagedon. O verso 2 refere-se a outros 3 reis persas, que é Cambises, Dario e Xerxes, antes da invasão grega em 480 a.C. O verso 3 prediz as conquistas de Alexandre o Grande na década de 330, e o verso 4, a divisão entre 4 partes do império de Alexandre após a sua morte. Os versos 5 a 9 cobrem o período de conflito entre os impérios Ptolomaico e Seleucida, a partir de 320 até a morte de Seleucida III em 223 a.C. Os versos 10 a 19 predizem a carreira de Antíoco III, o Grande, e o verso 20, o seu sucessor, Seleuco IV. Os versos 21 a 35 dão uma descrição pormenorizada e vívida do Antíoco IV, ou Antíoco Epifânios, o qual envidaria o supremo esforço para erradicar a fé de Israel e converter todos os judeus ao paganismo grego. Até esse ponto, o racionalismo erudito, que procura evitar os fatores sobrenaturais envolvidos na predição dos eventos futuros, a 365 anos de distância da época de Daniel, será necessariamente levado para a explicação de que o autor de Daniel, na verdade, viveu e escreveu ao redor dos anos 160 a.C., na revolta dos Macabeus, em vez de em torno de 530 a.C. Mas, infelizmente, para essas explicações, os versos 36 a 45 não estão coerentes com o que se conhece sobre a vida de Antíoco Epífanes. Uma excelente discussão desse verso, sua influência na carreira do futuro anticristo, pode se encontrar na obra de Leon, um comentário em Daniel da Grand Rapids, editora Zoderva, de 1973, página 304 a 314. A frase tão significativa é: no tempo do fim, de Daniel 11:40, aponta sem possibilidade de erro para os últimos dias, em vez dos acontecimentos que data do ano 160 a.C. Muitas das características e políticas
narrativas atribuídas a esse rei do norte não se adapta ao que está registrado a respeito de Antíoco Epífanes IV. Ele morreu em Tebas, na Pérsia, depois de uma tentativa frustrada de saquear um rico templo em Elimais. Essa metrópole ficava a quase 3.200 quilômetros da Palestina. Mas Daniel 11:45 diz: o rei do norte armará suas tentas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Isso significa que esse tirano escatológico encontrará seu fim em algum lugar entre o Mediterrâneo e o Mar Morto, nas proximidades do Monte Sião. Nenhuma teoria a respeito da composição dos macabeus pode explicar um erro tão sério como esse. Se, na verdade, o verso 45 tivesse a intenção de profetizar a fim de Antíoco Epifânios, falaria de outra forma. Por último, devemos salientar que, de Daniel 2 até o 7, a perspectiva do autor desse livro inclui o Império Romano, como sendo o quarto reino no esquema dos 4 governos do capítulo 2. Todas as tentativas no sentido de inserir-se o domínio medo separado mais recente que teria precedido o persa são frustrados pela sentença que os dedos misteriosos da estátua escreveram também os dedos na parede do palácio de Belsazar. Em outras palavras, o terceiro termo da inscrição é Pérez, que a interpretação pelo próprio Daniel significa dividido. Perissate, verbo derivado da raiz pers, foi o seu reino dado aos medos e aos persas, Parás. Nada poderia ser mais claro, segundo esse verso, de Daniel 5, verso 28, e que o autor do livro Daniel acreditava ter poder imperial passar diretamente dos babilônios para os medos persas, como império federado, não primeiramente para os medos e alguns anos mais tarde os persas, como o exige a hipótese da datação à época dos macabeus. Ao contrário, o próprio escritor deve ter acreditado que o segundo reinado era o medo persa. Isso significa que o Império Grego, fundado por Alexandre o Grande, deve ter sido o número 3, e o Império Romano, o 4, que não conquistou o Oriente Próximo de modo decisivo e final, senão somente no ano 63 a.C., por Pompeu, que conquista a Palestina. Foi o número 4, esse fator, que faz com que a hipótese do tempo dos macabeus seja indefensável pela lógica. Resta apenas uma alternativa. O autor Daniel sabia todo o curso da história futura a partir de Ciro, o Grande, até o Império Romano, por direta revelação divina. Nenhuma outra teoria se enquadra nos dados objetivos do texto, nem nos fatos conhecidos pertencentes à história. Note que o capítulo 11 começa no primeiro ano de Dario. Medo, levantei-me para animar e fortalecer. Portanto, começa no primeiro ano e vai descrevendo o futuro escatológico, todo o livro Daniel até o tempo do fim. Bom, espero que você tenha gostado dessa dificuldade de hoje e que, se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal.